Boa tarde a todas e a todos. Realmente uma satisfação muito grande, é uma satisfação enorme receber a professora Patrícia Gliotti no nosso grupo de pesquisa, no nosso momento. Eu estou falando com um pouco de nervosismo, mas é um pouquinho de ansiedade também, em parte bastante positiva, porque a professora Patrícia foi minha orientadora no mestrado, e depois do mestrado a gente seguiu numa amizade, numa troca muito bacana, e numa amizade que se estendeu para além da academia. Então, em nome do grupo de pesquisa nosso, é uma satisfação muito grande poder recebê-la, e a professora Patrícia vai nos falar, vai nos comentar a respeito do direito penal em tempos de pandemia, em princípio, alguns temas que ela selecionou. Então, professora, se quiser colocar a apresentação, pode usar à vontade o sistema. Eu vou passar para a professora Samara Ataíde, para ela também fazer as apresentações, e depois a gente passa para o seu início, tá bom? Então, Samara, contigo. Boa tarde a todos. Maggie! Tem alguém com áudio ligado aí, não sei quem. Vamos escutar aí Vamos stalkear a pessoa que está aí com áudio ligado. É com muito prazer que eu recebo vocês. Hoje eu falarei pouco, eu já costumo falar demais, mas hoje eu vou tentar falar o mínimo possível, porque hoje eu sou tiete, sou fã da nossa palestrante, e o sentido é sugarmos o máximo do seu conhecimento. A gente agradece imensamente a sua disposição aqui para o nosso grupo e para os alunos bem-vindos, né, também, aos que não fazem parte do grupo hoje. Muito obrigada, professora. Boa tarde a todos e todas. Para mim também é uma grande satisfação estar aqui. Com essa oportunidade, como o Hamilton mencionou agora há pouco, antes da gente começar a palestra, que a distância física de Friburgo, né, agora nos aproxima, de certa maneira. Então, é muito gratificante a gente poder falar para todos que têm interesse no assunto, para todos que fazem parte desse grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa é uma oportunidade de reflexão, é uma oportunidade de crítica, é uma oportunidade de pensar de forma diferente. Então, eu gosto muito dos grupos de pesquisa, eu acompanho esse grupo de pesquisa ali pelo Instagram do Hamilton, então eu vejo que o pessoal é animado, o pessoal gosta de direito penal, isso assim, eu, na verdade, sou muito amiga do Hamilton, sou professora como ele, e assim, fico feliz de ver um professor jovem já incendiando os alunos para o estudo, para o gosto pelo direito penal, para um direito penal crítico, para um direito penal reflexivo. Então, eu fico muito feliz de estar podendo contribuir com essa disseminação desse conhecimento, tá? O Hamilton, também quero agradecer inicialmente a todas as pessoas que estão aqui assistindo, né, gente? Porque, por incrível que pareça, nessa época onde a gente está vivendo a pandemia, as pessoas acham assim, as pessoas estão fazendo menos coisas. Muito pelo contrário, aumentou o número de atividades, principalmente para as mulheres, eu posso dizer isso, muitas atividades, e nem sempre a gente tem tempo para assistir uma live, para assistir uma palestra. Então, eu agradeço aí a disponibilidade de todo mundo aqui, de estar aqui assistindo com interesse, tá? Então, muito obrigada. Eu gostaria que todo mundo verificasse se o seu microfone está desligado, porque eu posso me distrair, né, gente? E aí já viu, né? Para pegar aí o ponto de onde parei vai ser complicado. O Hamilton, ele me disse que eu poderia escolher temas relacionados à pandemia e ao direito penal e Covid-19, é o nome dessa palestra, dessa conversa que a gente vai ter hoje. Eu já fiz, lá no início, em abril, mais ou menos, março, abril, acho que foi em abril, eu fiz já uma palestra sobre direito penal e Covid-19. Naquela época, qual era a grande questão que estava aparecendo? Um crime,
do artigo 268, que eu vou falar dele aqui hoje, e a diversidade de atos normativos e a forma pela qual estava sendo levada pelos órgãos, né, pelos órgãos policiais e judiciais, as determinações de isolamento social, as determinações de quem estava em quarentena, quem não estava, enfim. Então, isso era o que estava sendo discutido na época. Hoje, me parece que já não tem muito sentido a gente só falar disso, como eu falei naquela aula, naquela palestra, porque hoje estamos vivendo a flexibilização, né? Já passamos daquele momento em que as pessoas não podiam sair de casa, em que as pessoas eram imputadas de condutas criminosas, e aí foi justamente essa reflexão que eu fiz à época, será que era crime, será que não era? Então, hoje em dia, acho que o momento já passou mais adiante. Então, eu peguei e fiz um levantamento daquelas situações ligadas ao direito penal que me pareceram mais relevantes. Eu vou fazer uma pincelada em cada um desses assuntos. E estou aberta aí às perguntas, depois, os debates, que o Hamilton disse também que isso é possível, mas para o final a gente fazer debate sobre esses assuntos, tá? Então, eu preparei um pequeníssimo PowerPoint de 5 slides apenas, e aí eu queria mostrar aqui, posso dividir a tela? Quem é que está coordenando isso? Pode sim, professora. Já estou vendo lá que embaixo, posso. Em compartilhar tela. Pronto, estou aqui. Deixa eu só me lembrar como é que faz. É aqui, ó. É isso. Está todo mundo vendo? Tá, estamos sim. Ricardo, muito obrigado. O Ricardo é o nosso aluno sensacional, ele nos ajuda com essa parte técnica aqui. Por favor, me ajuda também. Fica aí de olho, Ricardo, para me orientar. Mas, então, eu peguei, fiz aqui, ó, bonitinho, Direito Penal e Covid-19, que seria o tema, né, da nossa palestra, do nosso encontro, da nossa conversa. E aí, resolvi falar desse ponto aqui, que é o ponto inicial, né? Realmente, nós tivemos, nesse momento de pandemia, ressuscitar, esse crime ressuscitou, de certa forma, porque antes nós simplesmente ficávamos dando aula sobre esse tema, mas isso não era uma coisa muito relevante, isso praticamente não tinha acontecido antes, e agora, com a pandemia, esse crime começou a aparecer. Então, eu resolvi pegar primeiro o tipo penal, o artigo 268 do Código Penal. O que ele fala? O artigo 268, ele diz infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Vejam que a pena de detenção de 1 mês a 1 ano, portanto, estamos diante de um crime de menor potencial ofensivo. Ou seja, quem vai julgar esse fato é o juizado especial criminal. Então, esse fato é um fato que não tem uma pena alta, é um crime de menor potencial ofensivo. Tem um parágrafo único dizendo que a pena vai ser aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Muito bem, continua sendo, mesmo que haja o aumento da pena, continua sendo um crime de menor potencial ofensivo. Primeira coisa que eu gostaria de mencionar é a origem desse tipo penal. De onde surgiu isso, né? Vocês sabem que o Código Penal, ele é datado de 1940, 1941, entrou em vigor em 1942, 41 foi a vacatio legis. Eu costumo dizer 41, que é mais ou menos o momento em que nós temos a apresentação desse Código Penal. Anteriormente ao Código Penal de 41, nós tínhamos o Código Penal de 1890,
Então, vejam que o salto aí de 1890 para 1940, vamos dizer assim, genericamente. Mas da onde que surgiu isso? Então, eu fui analisar e vi que a origem, por que o legislador resolveu definir aqui essa conduta como criminosa? Bom, esse crime surgiu pensando-se na gripe espanhola, na revolta da vacina. Essa gripe espanhola chegou a matar um presidente da República eleito na época, né? Eleito não, um presidente da República que foi levado ao cargo de presidente da República. Agora, eu estou vendo que tem 2 repúblicas aqui, escrevi 2 vezes presidente da República. Rodrigues Alves, ele não chegou a tomar posse, tá? Mas nós tivemos fatos anteriores ao Código que demonstraram que era necessário que houvesse um tipo penal para reprimir esse tipo de conduta. Qual? Infringir a determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Na revolta da vacina, porque foi obrigatória essa vacina, muitas pessoas se colocaram contra a vacinação obrigatória, e depois a gripe espanhola, que é, na verdade, o marco mais próximo da situação que nós vivemos hoje, né? É o marco mais próximo dessa pandemia. Esse tipo penal, no entanto, é um tipo penal em branco, infringir determinação do poder público. Essa expressão poder público era uma expressão que era muito forte na época do Código Penal do Estado Novo, né? Então, o poder público que tinha um poder, né? Um poder, hoje já se fala até um poder ditatorial, e que impunha às pessoas determinados comandos, determinadas situações que a pessoa não deveria, de forma alguma, infringir. Daí, essa origem do artigo 268. É uma norma penal em branco, então. Temos que saber quais são as determinações do poder público destinadas a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, e o agente, o sujeito ativo, ele vai infringir essas determinações. Muito bem, como eu disse antes, é uma norma penal em branco, e nós temos que analisar essa norma penal em branco, temos que saber qual é a legislação que nós devemos observar para determinar a existência do crime. Então, foi aquilo que eu já disse anteriormente. É uma norma penal em branco. E o que é uma norma penal em branco? Só fazendo essa rápida lembrança. A norma penal em branco é uma norma que a gente não tem certeza se o sujeito praticou ou não o crime, porque ela é uma norma incompleta. Se você for ler o tipo penal, infringir determinação do poder público. Eu fui à praia. Ir à praia é o crime? Constitui esse crime? Na época que eu dei a primeira palestra, lá para abril, muito se discutia sobre isso. Ir à praia prática desse crime? Sair para andar na rua, fazer ginástica, é praticar o crime do artigo 268? Não sei. Eu tenho que saber qual é a determinação do poder público para saber se eu vou praticar ou não esse crime. Então, quando o crime tem uma descrição que não é completa, que precisa ser completada, que a sua leitura não me dá certeza se houve ou não a prática do crime, a gente chama de norma penal em branco, ou norma penal cega, né? É uma norma penal que precisa ser completada. Então, a pergunta é: quais as determinações do poder público destinadas a impedir a introdução ou propagação da doença contagiosa? Antes da pandemia, nós não tínhamos tido uma determinação, uma lei, um ato normativo do poder público que pudesse completar essa lei. Porque antes da pandemia, nós não tivemos uma situação
como essa que nós estamos vivendo. Na época da gripe espanhola, não havia ainda esse tipo penal. Então, é a primeira vez, na verdade, que ele está podendo ser aplicado. Como eu disse antes, a origem da expressão determinação do poder público é o Estado Novo. Hoje, nós não vivemos mais a situação que vivíamos na época do Estado Novo. A Constituição hoje determina o sistema federalista. E aí, a gente teve muita dificuldade para determinar o artigo 268. Por quê? Porque nós tivemos, primeiro, essa lei federal. Não existe uma lei anterior à pandemia que tratasse da introdução ou propagação de doença contagiosa, mas a partir do momento em que foi caracterizada uma pandemia, foi editada essa lei 13.979, de 2020, e essa lei trouxe diversas determinações. Essa lei disse, por exemplo, que quem estivesse contaminado pelo coronavírus teria que ficar em quarentena. Essa pessoa não podia sair de casa. Se essa pessoa saísse de casa, ela estaria praticando o artigo 268. Quem tivesse contato com alguém que testou positivo, essa pessoa teria que ficar em isolamento social. Essa pessoa teria que ficar isolada até a gente saber se ela estava ou não contaminada. Então, desculpa. Então, a lei federal ela não falava das pessoas que não estavam contaminadas. No entanto, nós tivemos também uma dificuldade, porque a lei federal e a União, elas deveriam liderar as regras sobre as medidas necessárias para conter a pandemia. Mas o que a gente viu não foi isso. A gente viu um governo federal que se omitiu diante disso, que deixou a coisa, que minimizou a pandemia. Então, começaram a surgir os estados e os municípios criando regras, criando determinações. Isso seria possível pelo sistema federalista do Brasil. E, evidentemente, que essas regras criadas pelos governos estaduais e pelas prefeituras tinham que ter alguma ligação com a lei federal. E, evidentemente, que num eventual conflito, a lei federal deveria prevalecer. Mas o que aconteceu foi que a lei federal não se prestou a determinar, a dar um norte, a dar uma orientação. Então, o próprio STF, quando a questão foi levada ao STF, o STF disse, sim, que se o assunto for de âmbito municipal, local, caberia ao prefeito, seria possível o prefeito determinar as regras, ainda que diferentes da lei federal. Assim como se fosse algo restrito ao Estado, o Estado poderia determinar regras, ainda que diferentes da lei federal. Então, o STF fez essa interpretação por essa situação excepcional, que no Brasil a gente viu o governo federal meio que não ligando, minimizando a pandemia e, consequentemente, criou-se uma quantidade enorme de determinações do poder público. Então, nós tivemos muita discussão sobre o que caracterizaria e o que não caracterizaria o artigo 268. Então, a gente teve a discussão, né? Na praia, a pessoa foi presa na praia, foi levada à delegacia, se ela teria praticado ou não, porque a lei federal não falava nada sobre isso, mas a lei municipal falava, mas não falava bem assim, falava em faixa de areia, falava em mar. Então, nós tivemos, assim, uma grande dificuldade para caracterizar o artigo 268. E mais, o artigo 268 não é uma mera infração administrativa. Havia até uma crítica quanto a esse artigo 268, no sentido que o direito penal estava criminalizando o que, na verdade, deveria ser objeto de um poder de polícia, uma questão administrativa, que não seria o direito penal que deveria tratar desses assuntos, ou pelo menos não da forma como o artigo 268 está tratando. Então, descumprir uma medida
uma determinação do poder público, uma medida administrativa, não deveria ser crime. E essa crítica desagou na grande dificuldade de caracterizar o que era o artigo 268 e o que não era. Porque, para ser crime, a pessoa tem que agir com dolo, ela tem que ter a intenção de descumprir a determinação do poder público. O que acontecia muitas vezes? As pessoas nem sabiam, porque cada hora se dizia uma coisa. Uma hora o governo federal dizia, não pode abrir a lotérica, e o prefeito dizia, pode abrir a lotérica, sim. As pessoas ficavam muito em dúvida, o que pode e o que não pode. Quantas vezes loja de material de construção, pode abrir. Aí vem uma outra, não pode abrir. Aí levavam ao Poder Judiciário, pode abrir, não pode abrir. Recentemente, nós tivemos aí a questão das escolas. Pode abrir escola? Não pode abrir escola? Então, será que quem descumprir a regra praticaria o artigo 268? Eu tenho para mim, pelo que eu analisei da época que o 268 surgiu, hoje ele está meio esquecido de novo, porque vivemos uma flexibilização, as determinações do poder público já enfraqueceram, já não tem tanto impedimento, né? Hoje, aqui no Rio de Janeiro, a gente está praticamente na última fase de reabertura. Só vai melhorar daqui depois que acabar a pandemia. É como se a gente estivesse prestes a acabar a pandemia. Também existe esse movimento, né, de negação da pandemia. Será que está havendo, não está havendo? Eu só sei que está havendo porque a gente está aqui, né? Porque a gente não está fisicamente próximo um do outro. Mas, na verdade, esse artigo 268, ele acabou deixando muito de ser aplicado. Na atualidade, muito poucos casos estão sendo levados, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei aí em Friburgo como é que estão as coisas, mas aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente praticamente não tem mais nenhuma autuação no artigo 268. Mas ele foi um artigo que apareceu, né? Que a gente deixava meio escondido, meio não falava muito, não tinha nem determinação do poder público antes da pandemia, então esse artigo acabou sendo deixado de lado e voltou com força. Eu acho que ele hoje também já está no seu lugar, que é em desuso. Então, eu busquei falar um pouco mais de outros aspectos que me chamaram a atenção na pandemia. Então, o primeiro aspecto que eu trago aqui para o debate é o aumento dos casos de violência doméstica. Eu aqui copiei, tá, uma manchete de jornal, tá? O que aconteceu no início da pandemia? As pessoas tinham que ficar em casa, mulheres e homens, família, filhos, todos em casa, e o que a gente começou a ouvir dizer, porque no início não havia registro, porque a pessoa não podia ir à delegacia, então muitas mulheres começaram a sofrer a violência doméstica, violência física, violência sexual, violência moral, a rotina de trabalho cresceu enormemente, a mulher tinha que tomar conta dos filhos, tinha que fazer a comida, tinha que arrumar a casa. Então, essa violência, essa falta de uma cultura que ensinasse direitos iguais entre homens e mulheres, ela acabou acontecendo. Só que ela não foi inicialmente notificada. Então, em termos de número, nós não vimos os números crescendo. Parecia até que as coisas estavam bem, mas, na verdade, estava tudo embaixo do pano, né? Aos poucos, as mulheres foram usando, e também, gente, a rede de apoio às mulheres contra a violência. A gente tem uma rede de apoio grande em termos de Instagram, em termos de Facebook, nas redes sociais principalmente. Foram criados códigos, né? Um X na mão, se a mulher tirasse uma foto com esse X na mão, significava que ela estava em perigo, né? Então, meios que a mulher tinha naquele momento de mostrar a sua situação de perigo. Nós vimos, eu recebi diversos
posts, WhatsApp, mostrando as mulheres em situação de tentando falar, não mostrando nada, mostrava um cartaz dizendo ele está me batendo, não podia falar. Então, nesse primeiro momento que reduziu o número de notificações na polícia, estava aumentando dentro de casa a violência doméstica. Depois, a própria polícia, a própria forma que a mulher pôde ter de mostrar isso, começou a ter o apoio e, principalmente, as denúncias online, os registros de ocorrências online, as formas de comunicação online, as formas que essas redes de apoio criaram para que as mulheres pudessem sair de casa, né? Porque a dificuldade é a mulher apanha, mas é isolamento social, não pode sair de casa, então como vai ficar a situação? Então, toda uma dificuldade se mostrou durante a pandemia. Hoje, efetivamente, há uma contabilização de um aumento dos casos de violência doméstica. Aqui no TJ do Rio, houve um número apresentado de aumento de 50%, não sei se isso corresponde a todos os lugares e com base em que foi dito esse número. Mas os números aqui, professora, desculpa interromper, mas os números aqui, os números aqui foram os mesmos, os apresentados pelas organizações aqui de apoio, foi de 50%. Exatamente. Lá no TJ, a juíza Adriana Mello foi quem fez esse levantamento e apresentou esse número. Eu não sei o trabalho que ela teve, de como que ela coletou, mas o fato é que, indiscutivelmente, houve esse aumento nos casos de violência doméstica. Então, a mulher que deveria estar dentro da sua casa, protegida, acolhida, o local da sua casa virou o local mais perigoso. A gente tem até na televisão, né? Já teve até na televisão uma campanha para que as mulheres tivessem força. Não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil essa denúncia. Significa mudar de vida, significa perder todas as esperanças de que aquela pessoa com quem ela convive vai se modificar. Quem trabalha com violência doméstica sabe que não é um passo fácil para a mulher denunciar a violência doméstica. Mas esse foi um grupo de crimes que a gente viu aumentar e que me chamou a atenção durante a pandemia, durante a pandemia do Covid-19. Vamos ver aqui uma outra situação também que eu busquei. Deixa eu tirar aqui, que eu mesmo não estou enxergando que... bom. É uma outra situação onde nós tivemos também uma alteração em razão da pandemia. Isso aconteceu mais na cidade do Rio de Janeiro, né? No início da pandemia, alguns órgãos não governamentais começaram a mostrar que o número de homicídios no Rio de Janeiro, aí eu estou falando da cidade do Rio de Janeiro, não sei como é a situação aí em Friburgo, mas imagino que deva replicar dentro da sua proporção, mas o número de mortes por bala perdida, o número de mortes nas ações policiais tinham reduzido. Tinham reduzido por quê? Porque com o confinamento, a polícia não era chamada, a polícia não era demandada, estavam todas as pessoas, em tese, dentro da sua casa, o número de crimes, em tese, teria diminuído, o número de ações policiais também. Num determinado momento, a polícia começou a fazer várias incursões aqui no Rio de Janeiro. Começou a haver muitas operações policiais, sem que se entendesse exatamente por quê. Era como se os bandidos estivessem soltos e a polícia não estivesse fazendo nada, ou até para que justificar a diminuição. Não, então não vamos diminuir, não, vamos mostrar que tudo continua como sempre. O fato é que começaram a haver operações policiais e as pessoas das comunidades entrevistadas, mas por que fazer isso numa pandemia? Muito mais gente, pessoas de comunidades sendo atingidas, balas perdidas, crianças, jovens. Então, começou a aparecer muito isso.
a polícia dizendo que tinha que cumprir os mandados de prisão, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, até que o caso chegou no STF. Vocês se lembram aí, no STF, confirmou, vou ler aqui o slide, confirmou a restrição a operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Então, primeiro foi dada uma tutela provisória, deferida pelo ministro Edson Fachin, depois o plenário do STF referendou essa tutela para suspender a realização de incursões policiais em comunidades do Rio de Janeiro, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. As operações permanecem restritas aos casos excepcionais e deverão ser informados e acompanhados pelo Ministério Público Estadual. A decisão foi tomada por maioria de votos na sessão virtual da noite dessa quarta-feira, dia 4 de agosto, tá, gente? No julgamento de pedido de tutela provisória incidental apresentada dentro da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 635. O ministro Fachin, o STF, impediu a polícia de fazer operações policiais? Não. Muita gente está usando essa decisão para dizer que a polícia não pode mais agir, que o STF impediu a polícia de agir. Aqui no Rio de Janeiro houve um homicídio dentro de uma comunidade e não houve perícia. Disse o delegado, a polícia não pode mais entrar na favela. O STF não deixa. Não foi isso que o STF determinou. O STF determinou a suspensão de realização de incursão policial não excepcional, não urgente, para reprimir o tráfico de forma, assim, genérica. Logicamente, que as incursões policiais necessárias, elas continuam podendo ocorrer, só que com o controle do Ministério Público. Então, a polícia vai ter que planejar essa operação, a polícia vai ter que fixar o objetivo dessa operação, a polícia vai ter que comunicar ao Ministério Público para que ele possa acompanhar, para que ela possa realizar essa diligência, e qualquer coisa que venha acontecer, bala perdida, etc., etc., vai estar dentro do contexto desse planejamento. Então, embora muitas pessoas estejam dizendo que o STF não deixa mais ter incursão policial, que a polícia ficou de pés e mãos atados, que não se... É o contrário, pode sim, só que isso tem que ser planejado, só que isso tem que ser fiscalizado, não pode ser uma coisa sem nenhum planejamento, sem nenhuma fiscalização, de forma que se fique até, às vezes, questionando, mas o que foi, o que não foi, por que isso, por que aquilo, mandado de prisão não tinha outra forma de conseguir a prisão, teria que subir, teria que fazer esse movimento todo, helicópteros, etc., etc. Nós estamos vendo aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma situação muito delicada. Nós temos uma situação de domínio de milícia, nós temos uma situação em que as próprias facções brigam entre si, nós temos situações onde a polícia faz as incursões policiais. Então, a situação é delicada aqui na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, não pode virar um campo de guerra, né, com um monte de gente morando, um monte de gente que não tem nada a ver com isso. A verdade é que nas comunidades, a maioria da população não é gente envolvida no tráfico de entorpecentes, no tráfico de drogas. A maioria da população são pessoas trabalhadoras, pessoas que também estão lutando para não se contaminarem com o vírus. Então, esse foi um ponto também que eu achei por bem da gente levantar aqui, porque é um ponto onde esse tipo de crime, esse tipo de conduta, esse tipo de incursão, de repressão a crime, está, de certa forma, mais contida, não está impossibilitada, está mais contida depois dessa decisão do STF. Então, eu acho também que seria algo que o direito penal se alterou, se modificou em virtude da pandemia. E, por fim, né, meu último ponto que eu resolvi trazer para vocês são os casos de corrupção, né? São os casos de corrupção. Eu botei aqui crimes da lei de licitação.
não são bem os crimes da lei de licitação que aconteceram, mas em razão da lei de licitação, nós tivemos um número grande de crimes. Nós estamos vivendo o impeachment do governador do estado do Rio de Janeiro. Então, essa também é uma situação que o direito penal precisa, eu resolvi destacar como uma situação também importante durante a Covid-19. Eu botei aqui uma manchete, né? Denúncia levada ao MP indica que o Estado fez contratações irregulares na pandemia. Porque a pandemia, vários estados decretaram estado de emergência, outros estados de calamidade pública. O Rio de Janeiro está vivendo um estado de calamidade pública. E aí eu coloquei aqui que o artigo 24 da Lei de Licitação, Lei 8666 de 93, diz que é dispensável a licitação, inciso 4º, nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando é caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Então, o que aconteceu? Com a situação de calamidade pública, não se fez mais licitação. Ou a licitação foi a licitação urgente, ou a licitação foi com menos requisitos, e a partir disso, a gente viu secretários de educação, secretários de saúde, prefeitos, governadores, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, aproveitando para beneficiar essa ou aquela empresa para ficar com algum dinheiro em troca, né? Então, isso é uma corrupção, né? Isso é crime de corrupção, genericamente falando, e nessa corrupção, nós temos a corrupção se deu ou se facilitou em razão dessa fragilidade da Covid-19, da pandemia, nessa fragilidade em que a lei de licitação, com toda boa vontade, disse, olha, a licitação demora, às vezes nós temos urgência numa situação de emergência ou calamidade pública, nós tivemos, né? Tivemos que montar hospitais de campanha, que aqui na cidade do Rio de Janeiro não serviram para nada, mal planejado, ao invés de pegar o dinheiro e melhorar as instalações de excelentes hospitais que nós tínhamos no Rio de Janeiro, o que foi feito? Foi feito um rombo de dinheiro público gasto de forma não planejada, pessoas que ganharam dinheiro com essas situações de calamidade pública. Então, está aí também um outro aspecto em que o direito penal acabou aparecendo dentro dos crimes da Covid-19, né? Então, eu achei por bem levantar esses 4 aspectos, o artigo 268, que foi aquela situação inicial, a discussão se a pessoa estava ou não violando o artigo 268, o aumento do número dos crimes de violência doméstica, essa situação de operações policiais que gerou muitas mortes de pessoas por bala perdida, e também a corrupção do próprio Estado, em razão da situação de calamidade pública ou emergência, quando a corrupção existiu de uma forma absurda em razão dessa redução da formalidade para a contratação emergencial. Então, Hamilton, vou parar aqui de dividir a tela. Vamos voltar à tela inicial. Eu fiz apenas, chamei a atenção desses assuntos,
justamente para que a gente pudesse conversar melhor sobre esse assunto, tirar as dúvidas, debater, que também não se trata, pelo que você me falou e pelo que eu percebi, de uma palestra de alguém falando, mas sim uma troca de experiências, né? Grupo de pesquisa é isso, é a gente se indignando, é a gente criticando, é a gente discordando, é a gente concordando, enfim. Essas foram as minhas contribuições aqui para o seu grupo de pesquisa. Eu espero que vocês tenham refletido sobre isso, espero que vocês tenham pensado melhor sobre isso, e estou aberta aqui a qualquer conversa, a qualquer dúvida, a qualquer ponderação, e já agradeço desde já essa oportunidade, estou muito, muito feliz de fazer parte aqui desse grupo que discute direito penal. Obrigada, Milton, obrigada a todos. Professora, muito obrigado, muito obrigado. Ficamos muito felizes, inclusive até por ansiedade minha. O folder já fazia sua apresentação, mas, para caso algum aluno não tenha visto, a professora Patrícia é mestra e doutora pela UERJ, além de procuradora de justiça pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, a fala dela vem carregada de muita reflexão teórica e muita reflexão prática também, à frente das mais variadas instâncias do Ministério Público em que ela já atuou. Vou destacar pelo menos 2 grandes atuações. Primeiro, à frente da Promotoria de Investigação, da PIP, e também por muitos anos no Tribunal do Júri da capital. Então, é uma fala que assim muito me impressiona também, eu fico muito feliz. Professora Samara, se quiser fazer alguma consideração, aí eu passo para os alunos também, quem quiser fazer, porque acho que o destaque tem que ser deles. A gente poderia também, Hamilton, fazer assim por tópicos, né? Para a gente, quem quiser falar sobre esse assunto, sobre ele, acho que também seria interessante, para a gente não ficar aqui vendo. Pode ser. Samara. Então, vamos eu acho Samara. Que o destaque tem que ser dos alunos, realmente, porque eles já estamos aproveitando, mas as estrelas são vocês. Mas eu gostaria, professora, só de fazer um adendo, que a violência doméstica familiar, ela teve, óbvio, crescimento, que o número que nós acompanhamos aqui é o mesmo, mas eu acredito que também todo grupo de minoria foi atingido. Porque quem passava o dia inteiro na rua, vamos supor assim, chegava à noite, aí a família deitada, dormindo, passava o final de semana. Hoje as famílias estão no contato maior. As famílias estão vivenciando esse contato maior. Então, o que incomodava passou a aflorar um pouco mais. Então, acredito que todo grupo de minorias vem sofrendo, e relatos a gente ouve muito, e vem sofrendo com a questão da pandemia, pela proximidade assim, das pessoas. Era só um adendo que eu gostaria de colocar e vou abrir para os alunos. Porque, como eu disse, senão eu vou o seu som. Porque, senão, como eu disse, eu vou tietar, eu não vou... Mas é verdade, você falou uma coisa muito certa. Veja como é que são as coisas. As mulheres são realmente uma minoria, mas também aflorou nesse período todas as questões de gênero, o racismo, né? Como que a gente teve contato a partir daquele fato que ocorreu lá nos Estados Unidos, daquela pessoa que não podia respirar e ficou com um joelho no pescoço, como que a gente refletiu sobre o racismo, como isso apareceu na mídia, nas redes sociais, a questão do racismo estrutural, principalmente, né? As pessoas poderem refletir sobre isso. Agora, as situações que aparecem próximas a nós todos, a gente sempre se faz aquela pergunta, né? Mas eu queria ver se fosse uma pessoa preta, como que seria isso? Que a gente já está podendo refletir sobre esses assuntos. Você está certíssima, não só a mulher, também, mas todas as pessoas. E também, não só diante da proximidade, né, que nós tivemos dentro do âmbito familiar, mas as informações.
já que eu não posso sair de casa, já que eu não posso fazer as minhas atividades cotidianas, as pessoas começaram a se envolver muito em redes sociais. Inclusive, houve um número grande também de crimes contra a honra nas mídias sociais. Verdade. Porque eu até de forma bem esdrúxula falando, a professora não me conhece, mas de vez em quando eu tenho umas falas um pouco assim, não ortodoxas, mas não tem nada para fazer, vai cometer crime contra a honra lá no WhatsApp, no Facebook. Mas é o que realmente nós vemos. Mas assim, eu acredito que até nos aspectos negativos nós podemos tirar lições positivas, como a oportunidade que nós estamos aqui no grupo de estudo e como a questão do pensamento do ser humano em relação a situações que antigamente não eram pensadas, né? Nem questionadas em função de uma maior, vamos dizer assim, uma forma midiática instantânea e que se viraliza muito rápido, né? Diante, às vezes, não falo que a pessoa vai estar ociosa em casa, mas ela está mais em casa, então ela tem mais contato com esse tipo de situação que antigamente... Quantos crimes desses de homicídio a pessoas negras não ocorrem todos os dias e que nós não ficamos sabendo, né? Quantos... Só que esse foi para a mídia numa época de pandemia, onde está todo mundo dentro de casa podendo ver tudo do mundo inteiro a qualquer minuto, não é verdade? Então, essa é a minha contribuição. E viciado no telefone, né? Viciado no WhatsApp, na internet. Exatamente. Quem não tinha, pegou o vício. Exatamente. É o que a gente fala muito para os nossos alunos. É porque agora tem essa aula online, tem algumas dificuldades, mas o WhatsApp está bombando, o Instagram está bombando, então não tem que ter desculpa, não. Então, a gente também brinca com os alunos nesse sentido. É isso mesmo. Eu quero reforçar para quem está, 57 participantes aqui contando com a gente, o que é um número ótimo, inclusive, eu fico muito feliz. É o tamanho, talvez, de um pequeno auditório, de uma sala de reuniões, então acho bem bacana a participação, mas eu quero incentivar a participação de todas e todos. Eu notei que até agora a gente não teve nenhuma pergunta, a gente teve talvez mais um desabafo aqui no chat. Fraude em licitação é a regra, só houve uma lente maior agora, né? Então, infelizmente, é um quadro que se deve, talvez, até pelos próprios pontos criticáveis da lei de licitações, que alguns administrativistas já vêm tentando mudar já há algum tempo, mas queria incentivar a participação de vocês. Tenho alunos aqui de primeiro, segundo período, alunos aqui também da professora Samara, Penal 3, Penal 4 também, aluno de prática. Advogados também, professora Milton, consegui identificar alguns colegas de profissão. Então, essa tendência, né, majorar cada vez mais o nosso quórum para um número maior de pessoas, ainda mais em palestras que contribuem demais, né, para o mundo jurídico. Com certeza. Então, eu vou fazer uma provocação, Hamilton. Pode fazer. Alguém não quer falar sobre alguma situação que ficou em dúvida, se podia ou não podia praticar, ou comentar? A gente não precisa fazer pergunta, às vezes a pessoa só quer falar. Por exemplo, violência doméstica. Alguém quer fazer algum comentário, falar de alguma coisa que soube, que saiu nas redes sociais? Alguém não quer falar? Por exemplo, aquela situação de ontem, né? Que viralizou aquele vídeo daquela menina vítima ali de estupro, né? E a gente saiu vai a sentença depois da manhã, professora Patrícia. Não, mas a gente vai falando, a gente vai puxando, porque as pessoas têm que começar, entendeu? Isso. Já temos uma pergunta polêmica aqui. E sobre o presidente da República ter se negado a usar máscaras? Só para evitar falar de, vamos dizer, presidentes em específico, né? Vamos imaginar, porque isso pode ter acontecido em mais de um país, não no Brasil, porque aqui a gente não vive uma pandemia, inclusive a palestra da professora Patrícia é absolutamente impertinente, o Brasil não vive uma pandemia, na verdade a gente não está passando por nada disso.
Inclusive, professora, você falou de corrupção em leis de licitação. O Brasil já acabou com a corrupção, não tem mais. Então, assim, a gente já não precisa se preocupar com isso, mas vamos pensar num certo presidente hipotético, né? Lá da Islândia, né? De um outro país que não é o Brasil, né? Até porque é só que, uma gripezinha. por acaso, queira se negar a usar máscara, né? Então, a pergunta da Bárbara Plácido. Então, Bárbara, eu achei muito interessante, porque eu me lembro, eu também posso estar esquecendo e estar errando alguma coisa, você pode até me corrigir, mas eu me lembro que o Distrito Federal determinou que a pessoa tinha que sair de máscara. E o presidente da República saiu sem máscara e nada aconteceu. Então, ficou aquela discussão e tal. A verdade é que ele praticou o artigo 268, uma determinação municipal, ali, não municipal, né, distrital, do Distrito Federal. Mas isso acontece, isso tem acontecido com ele e com algumas pessoas. Isso também reflete, gente, o que a gente estava falando agora sobre racismo e sobre minoria, né? Parece que a lei penal é só para algumas pessoas, né? O direito penal bastante seletivo. Para o presidente da República não funcionou, mas se fosse uma outra pessoa, talvez de uma outra cor, talvez com uma outra profissão, talvez fosse escorraçado pela prática do artigo 268. Mas, professora, não aconteceu nada com ele, porque também, vamos supor assim, o poder de polícia estatal, o poder punitivo, ele tem que ser impulsionado. Oi, desculpa, eu estava lendo o chat. O poder estatal ele tem que ser impulsionado. Ah, sim, sim. De agir de ofício. Mas, por exemplo, será que o Ministério Público Federal agindo ali, óbvio, a gente sabe, alguns alunos aqui, só para explicar, estão nos primeiros períodos, durante, né, o mandato dele, ele não pode responder criminalmente, mas o prazo prescricional do crime fica em suspenso e ele pode responder após. Mas também não vamos colocar a falha, digo eu aí, eu digo que todos congruíram para que nada acontecesse. Exatamente, eu acho também que não, ainda que a gente não fale do presidente da República, que só pode ser preso em flagrante, salvo, não pode ser preso preventivamente, salvo em flagrante delito, ainda que a gente não tiver, e aí também é crime de menor potencial ofensivo, etc, etc, mas qualquer outra pessoa, a gente vê as pessoas andando sem máscara. Atualmente, nós vemos isso cotidianamente. Gente, as praias, as pessoas estão na praia. Aqui no Rio de Janeiro, as pessoas na praia sem máscara. E tem um regulamento municipal para andar de máscara. Né? Você quer ir à praia, você quer correr, você tem que ficar de máscara. E as pessoas estão sem máscara e cansaram de aplicar o 268. Essa é a verdade. Porque talvez seja aquela crítica que eu disse, talvez o 268 não devesse ser crime. Talvez devesse ser uma medida administrativa que gere multa, mas não tipificado como crime. E aí começa a bagunça, né? Agora botou aqui o Ricardo. Isso. Patrícia consideraria como talvez um quinto aspecto, as fraudes, nossa, essas fraudes no auxílio emergencial também. Sabe o que eu acho dessas fraudes no auxílio emergencial? Primeiro, ele foi mal feito, né, gente? Vocês viram lá no início o valor dele, quanto que ia ser, começou a virar uma coisa assim de bolsa, né? Depois o auxílio emergencial levantou a popularidade do presidente, né? Então, muitos assuntos envolvendo. A verdade é a seguinte, espertinhos sempre existiram em qualquer lugar do mundo, é do ser humano, né? Sempre tem um espertinho querendo agir, querendo não agir. Então, nós tivemos muitos estelionatos, muitos furtos, né? Muitos crimes ligados a esse auxílio emergencial, principalmente porque ele foi mal estruturado, ele foi mal controlado.
Então, teve muita gente que recebeu porque tinha que receber, teve muita gente que não recebeu e teve muita gente que recebeu sem necessidade. Então, é um capítulo à parte, realmente, essas fraudes no auxílio emergencial. É um capítulo à parte. Realmente é um outro aspecto muito importante que aconteceu na pandemia e que merece o quê? Merece uma investigação. A gente não pode generalizar. A mania que a gente tem aqui no Brasil é de generalizar o crime. Não, todos os detentos receberam auxílio emergencial. Será? Temos esse número? E será que foram eles ou será que alguém usou o nome deles? A gente não sabe, mas a gente acaba tendo uma generalização para prejudicar, às vezes, alguns grupos, mas espertinhos sempre existiram. O estelionato está aí, não é à toa. Também eu poderia fazer, me lembrei aqui, que no âmbito da pandemia surgiu o pacote anticrime, né? Então, nós tivemos aí também mais essa repercussão no direito penal. Agora, professor, é crime de ação penal pública condicionada. Exatamente por isso que eu lembrei, porque eu estou falando de estelionatário, lembrei que a ação é pública condicionada. Na minha experiência, gente, eu vi muitas vezes as pessoas vítimas de estelionato têm vergonha de terem sido vítimas de estelionato. Elas ficam envergonhadas. Como é que eu caí numa dessa? Porque alguém você vai contar, não acredito que você caiu nisso. Elas ficam envergonhadas. Não chega, não vai chegar mais no Poder Judiciário. E olha, o que tem de estelionatário aí não é brincadeira. Realmente. Professora, eu vejo, porque eu sou advogada criminal atuante, e as vítimas vêm para desabafar, mas elas não têm coragem de fazer a notícia do crime. Por exemplo, acontece muito também em rede social de namoro, de encontro, onde elas se veem vítimas de um estelionato, e você vê que até as reportagens que elas prestam à TV, elas não querem ser identificadas, porque isso é muito vergonhoso. Tem comentário no chat. Minha mãe perdeu R$4.000 com golpe de WhatsApp esse mês e não tem o que fazer. Não resolvem nada. Eu vou passar agora para as perguntas que estavam aqui depois, e depois eu falo do Cláudio. Depois da pergunta do Ricardo, veio o Lucas Gaudêncio. Gostaria de fazer um comentário sobre os crimes de licitações, mas eu não vi se ele chegou a fazer. A pergunta do Tiago Werneck, meu monitor de penal, por gentileza. Gostaria de saber mais sobre o que a professora Glioche pensa a respeito sobre a lei, ou projeto, no caso, que acho que ainda está na fase de projeto, que torna cogente, torna obrigatória a intervenção dos vizinhos nas questões de violência doméstica. Por exemplo, sob pena de cometerem crime de omissão. É um projeto de lei, não sei se a senhora chegou a dar uma olhada, que obrigava os vizinhos a denunciarem casos de violência doméstica, obrigava o síndico. Isso chegou a ser um objeto de uma discussão em reunião nossa de grupo de pesquisa, mas o Tiago submeteu para a sua posição, professora. O que a senhora acha? Olha, eu acho... Primeiro, o que eu li, ou penso ter lido, né, desse projeto, ele criava essa obrigação, mas ele não dizia que, se não cumprisse isso, responderia por omissão. Mas é o que as pessoas querem, né? Ao invés de mudar a cultura, ao invés de fazer práticas de programas educacionais, ao invés de levarem as pessoas à reflexão do porquê isso está errado, as pessoas resolvem colocar na lei que as pessoas têm que fazer alguma coisa. Como se, às vezes, o ter que fazer alguma coisa fosse importante, né? Na verdade, o que eu vejo, na minha experiência também de crime de violência doméstica, é que a mulher, no momento em que está sendo vítima, ela quer que alguém intervenha para fazer cessar aquela violência. Agora, depois o que vai ser feito não necessariamente precisa passar pelo direito penal. Então, a polícia chega, leva o sujeito, e depois a mulher diz, não, está tudo bem. Talvez sejam outros mecanismos que não o direito penal para resolver essa situação de violência doméstica. O direito penal não vai resolver, a verdade é essa, o direito penal não vai resolver, ele acaba reforçando esse sentimento punitivo que as pessoas têm. Eu acho que a orientação de que o vizinho não se omita, de que o síndico não se omita,
que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, é uma coisa do passado. Eu acho que uma campanha educacional, como a gente vê, às vezes, a propaganda na televisão, isso é muito mais importante do que uma lei que diga que o vizinho tem que fazer ou não tem que fazer. E, principalmente, que se extraia dessa lei dizendo que quem não fizer vai responder. Aí eu acho demais. Inclusive, só para complementar, eu acho que tem uma história sua, professora, que eu lembro de a gente ter conversado em algum momento sobre isso, que foi quando, em 2012, o Supremo mudou o entendimento na ação penal em relação à violência doméstica, que transformou para incondicionada. E eu lembro que, acho que na época a senhora estava no júri ou comentou alguma coisa do tipo, como a ação mudou de natureza e se transformou em condicionada, chegava menos casos para o júri, para você não conseguia mais ter aquele momento para poder conversar com a pessoa. Eu lembro que teve alguma mudança nesse sentido, mas eu queria ouvir da senhora, se eu não lembro realmente. Na verdade, nesse momento, eu já estava na PIP, e aí eu tinha muitos casos de violência doméstica. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, e muitas vezes ao registro de ocorrência vinha alguma coisa que parecia que era boba, mas eu achava, não, mas a pessoa não teria ido à polícia só por isso. E aí eu chamava a pessoa para ouvir no meu gabinete. E aí essa impressão que eu tenho, e essa impressão, Hamilton, também eu posso agora estender para a lei que mudou a ação penal no estupro. Dizer que a ação penal é pública incondicionada, que o Estado pode fazer tudo independentemente da vontade da pessoa, não resolve nada. Porque, na verdade, o processo penal não vai existir se ela não contribuir para aquele processo penal. Então, não adianta dizer que é pública incondicionada. Ela vai chegar lá e vai dizer, não fui exame de corpo de delito, não foi nada disso. Como é que eu vou provar? Então, mudar a ação penal não significa absolutamente nada, né? Então, o que tem que ser feito, a meu ver, é uma mudança de consciência, criar desde as escolas, para as mães, para os pais que vão pegar crianças agora pequenas, ensinar que tudo tem que ser dividido, que homem não é mais do que a mulher é igual ao homem. Isso tudo é algo que tem que mudar com o tempo, estruturalmente, devagar, e tem que ter sempre uma orientação nesse sentido. Não adianta pegar e usar o direito penal, porque o direito penal vai impedir. Na hora que a mulher está apanhando, se alguém chamar, for lá, impede ela de ser muito agredida ou não ser agredida. Mas, dali em diante, o que vai acontecer? Ninguém vai questionar por que você bateu, fulano. Por que aconteceu isso? Você acha que isso está certo? Fazer a pessoa refletir sobre os seus atos, refletir sobre o que aconteceu, isso não é missão realmente do direito penal, né? Então, aí, eu acho que eu penso isso da lei, da violência doméstica. Eu acho que o Lucas, Hamilton, ele queria fazer um comentário, de repente dar a palavra para ele falar alguma coisa. Lucas Gaudêncio, você já havia comentado sobre a lei de licitação. Se você puder continuar seu comentário, eu vou só ler aqui alguns comentários das pessoas. Renan Jardim, uma equipe de reportagem foi agredida por estar realizando seu trabalho, filmando a faixa de areia lotada em plena pandemia. Um absurdo. Só para comentar, foi agredida, né, por estar realizando seu trabalho, foi agredida por cidadãos de bem, né, que claramente estavam defendendo o seu legítimo direito, a legítima defesa do direito de transmitir Covid para quem quiser, né? Então, cidadãos muito bacanas, muito provavelmente gostam da camisa da seleção brasileira também. Mas isso é um detalhe. Com relação a outras questões, tem duas intervenções bem bacanas aqui da Maria Fernanda e, ao mesmo tempo, da Débora. E aí depois eu passo para o João Lobosco. Maria Fernanda, eu gostaria que a senhora falasse sobre as redes de acolhimento dessa mulher, depois que ela decide sair, para que, por questões econômicas ou psicológicas, não tenha que retornar ao ambiente onde sofreu violência. A Débora concordou, Débora Luiz, que foi minha monitora da UFRJ, Faculdade Nacional de Direito, ela concordou com a sua fala. O direito penal, no caso da pandemia, não tem amplitude nem a capacidade de combater o desenvolvimento da pandemia. Medidas pedagógicas e sanções administrativas seriam muito mais eficazes. E aí, para passar dessa questão do acolhimento e da rede, do atendimento à mulher, acho que fica próximo, embora fica um pouquinho distante,
a questão do João Lobosco, que ele perguntou: a internet deixa as pessoas mais à vontade para falarem o que pensam. A professora acredita que se o julgamento da Mariana Ferrer, caso Mariana Ferrer fosse presencial, haveria mais respeito? Ele está perguntando daquela audiência que eu imagino que todos nós já tenhamos visto, já tenha circulado pelos grupos. Não foi objeto nosso dessa conversa, tá, João? Só para deixar claro, a gente preferiu manter para falar da pandemia. Eu não poderia falar com a professora para ela mudar o tema de um dia para o outro, mas também, se a senhora quisesse sentir à vontade para comentar também, acho que a gente vai ter muito prazer e muita satisfação de ouvir. Então, é isso. Então, essa rede que eu estou falando é uma rede não só criada pela Lei Maria da Penha, é uma rede de apoio à mulher, que resolve denunciar, que resolve sair de casa, são os abrigos, mas, principalmente, existe uma rede psicológica de ONGs, de grupos que ajudam a mulher. E aí eu vou fazer uma pequena propaganda aqui. Eu tenho uma colega do Ministério Público que trabalha muito essas questões de violência doméstica. Ela tem um grupo chamado Vamos Mulherar. Se alguém quiser entrar no Instagram, eu gosto muito, é a Carla Araújo, ela é minha colega, e ela traz essa rede, tem a rede Justiceiras, são sempre telefones, sempre pessoas que estão dispostas a ouvir e dar orientação e ajudar a mulher a sair desse lugar, né? Porque a mulher que sofre muito violência doméstica, ela tem a sua autoestima reduzida. Até me lembrei agora de um post que ela botou lá, muito interessante. E tem a ver, gente, tem a ver com isso que a gente está falando, essa questão educacional. Vocês já ouviram dizer que quando a gente vai andar de avião, se tiver uma despressurização, caem máscaras, né? E lá está dito, primeiro você tem que colocar a sua máscara para depois colocar a máscara na outra pessoa. E aí ela faz essa comparação. Primeiro você tem que se amar. Você tem que amar você mesma para poder você amar outra pessoa. Você tem que se amar em primeiro lugar e não pode deixar que isso aconteça, né? Essas situações, acreditando que não, vai dar jeito, foi uma vez só. Então, essa rede de apoio emocional, psicológico, é muito importante para que a mulher possa dar o passo de romper com esse ciclo de violência, tá? Então, essas são as redes que eu estava me referindo. A Débora falou que não tem amplitude nem capacidade para combater o desenvolvimento da pandemia. Medidas pedagógicas, eu também acho que são muito mais eficazes. Já ouvi diversas mulheres de todas as classes sociais. E é muito difícil a mulher sair dessa situação. E quando ela sai e deixa aquele parceiro, muitas vezes ela acaba se juntando a outro parceiro que também pratica violência. É um problema emocional, é um problema cultural muito grave, tá? Muito grave. Agora, João Pedro, você me perguntou se eu acho, se o julgamento fosse presencial haveria mais respeito, a minha resposta é não. Não. É verdade que a gente, assim, afastado, parece que o que a gente fala não tem importância nenhuma, mas eu já vivenciei diversas situações em que crimes chamados, né, na minha época, se chamavam crimes passionais, né, em que a mulher era morta pelo marido, ou a mulher matava o marido, crimes chamados passionais, hoje com um novo rótulo, feminicídio. E o que eu já vi muitas vezes nesses casos é uma linha de defesa. A gente fala que é uma linha de defesa antiga, mas você vê aquele advogado, um advogado relativamente novo. Então, essa cultura de violência contra a mulher, essa cultura de desacreditar no depoimento da mulher. Eu já conheço muitas pessoas que dizem, não gosto de trabalhar com violência doméstica, as mulheres mentem muito. Não dizer que uma mulher não vai mentir, todo mundo mente, né? Não existe um crime, a gente é numa apuração de crimes, onde uma testemunha não vai mentir por ali ou por aqui. Mas dizer que você não vai acreditar no relato de uma mulher, porque uma mulher pode mentir, e a prova que existe,
né? E a prova do processo também. Então, a gente não pode generalizar, dizendo que... E porque você já viu um caso que a mulher mentiu e levou o caso para violência doméstica, e porque ela queria ganhar alguma coisa, ou queria se vitimizar. Existem homens e mulheres mentirosos, homens e mulheres que querem se valer da justiça para ganhar alguma coisa. Não podemos dizer que você não vai acreditar na violência doméstica e a mulher mente ou mentiu. A maioria não mente. A maioria diz, a muito custo, o que sofreu de violência. E eu já vi presencialmente, muitas vezes, o advogado de defesa, principalmente do homem, ao invés de defender, ao invés de mostrar falhas no processo, ao invés de trazer testemunhas que dizem que viram uma coisa e não viram, ele ataca a vítima. Então, essa forma de defesa, atacando a mulher, é a pior forma. E vou dizer para vocês, já vi isso pessoalmente muitas vezes. Já vi, inclusive, não com mulher e homem, mas simplesmente advogados de defesa, defensores públicos, já vi, que agora, né? Eu sou antiga, mas de 2009 para cá, já tem bastante tempo, né? A parte pode perguntar diretamente à testemunha. Antigamente era um sistema presidencialista, onde se perguntava ao juiz, o juiz é que se dirigia à testemunha. Hoje a parte pode perguntar diretamente à testemunha. Cabe ao juiz... Inquisição direta, né, professora? Isso. Cabe ao juiz impedir esse tipo de situação. Mas eu já vi isso. Isso que eu ia perguntar para a senhora. Além de tudo, o posicionamento ali do juiz e do promotor naquela audiência. Mas é disso que eu estou tratando. Ele perguntou exatamente da questão, se fosse presencial, se seria diferente. Eu acho que não. Porque eu já vi diversas vezes a pessoa inquirindo testemunha, que ela acha que está mentindo, ou que ela quer que as pessoas pensem que está mentindo, e começam a agredir. Peraí, mas o que é isso? O que a senhora está pensando? Não sei o quê. Eu, ao presenciar uma situação dessa, se o juiz não tomasse a frente, eu já tive excelentes juízes que não permitiam, caçavam a palavra da defesa. Eu já tive juiz também que não fez nada, eu me levantava e dizia, a senhora está tratando mal uma pessoa que veio aqui colaborar com a justiça, não admito que trate assim. Sabe o que a defesa falou? A senhora é juíza? Está querendo mandar aqui na audiência? Eu falei, se o juiz não faz nada, eu faço. E se a senhora continuar, eu vou me retirar. Então, são essas situações, a gente como pessoa, não é nem como promotor, nem como advogado, a gente não pode permitir que as pessoas sejam destratadas como aquela mulher foi, independentemente de ser vítima ou não. Podia ser uma testemunha. Teve uma repercussão, óbvio, né? O caso muito grande, ela sendo a vítima, mas nós que fazemos audiência, né, professora, constantemente a gente vê isso com testemunha. Gente, né? Que coisa pior. Eu acabei de fazer uma audiência agora, professora, coincidentemente semana passada, de estupro. Eu e minha sócia, que eu acho que inclusive está por aí assistindo, nós tranquilizamos muito mais a vítima como advogados, e eu estava pelo réu, eu estou pelo réu. Então, tranquilizamos muito mais do que outras pessoas, né? Mas, enfim, depende de cada profissional. Depende de cada profissional. Que falar, né? Que levantar a bandeira do respeito acima de tudo. Né? Do respeito. Eu acho também. O juiz não é maior do que o promotor e que não é maior do que o advogado. Sabe quem manda ali? São as partes. Nós estamos ali por causa delas. Então, nós devemos às partes, né, o respeito supremo, vamos dizer assim, né? E nem que se fosse nem vítima, nem nada, temos que respeitar todos, né? De nada adianta o processo penal se nós não tivermos pessoas para nos contar o que aconteceu, para que o juiz possa decidir. Então, a gente tem que ter muito, mas muito cuidado na hora, como advogado, como juiz, como promotor. A gente tem que ter muito respeito pelo réu, tem que ter respeito pelas testemunhas, pelas vítimas, né? Não pode, ainda que a gente perceba que a pessoa está mentindo,
Tem vezes que a gente percebe, mas vai fazendo perguntas para ver se ela cai numa contradição, sem tratar mal. Mas a senhora podia me explicar direito uma coisa que eu não estou entendendo? Quantas vezes eu fiz isso? E o juiz que chega, Samara... Em ataque a alegações finais, né, professora? E o juiz que chega e diz assim, como é que aconteceu isso? Ah, eu naquele dia... Não quero saber disso, não. Só quero saber do fato. Ah, não quero saber disso. Quero saber só do fato. Ah, quando chegava a minha vez de perguntar, eu perguntava tudo o que ela queria falar e que o juiz não tinha deixado. Aí o juiz falava para mim, você é muito fofoqueira. Sou fofoqueira. Mas eu acho que se a pessoa quer falar, tem alguma ligação. Aquilo vai chegar a um resultado que é o que ela vai contar. Então, não tem que ficar cortando. Eu sou desse time, tá? Respeito até quem não é. Tem muita audiência, tem que se fechar, senão a pessoa fica falando muito. Ali é o momento que ela tem. É um momento único que a gente vai ter para conseguir absorver tudo que a gente não estava lá no local para ver o crime, né? Então, um aspecto da Mariana Ferrer é esse, é o da audiência. Essa audiência é um absurdo, essa audiência não pode ocorrer, essa forma de tratar as pessoas não pode ocorrer. É verdade que ocorre, mas nós não podemos admitir isso, seja como advogados, seja como juiz, seja como promotor, seja como defensor público, seja como qualquer pessoa. Não se pode admitir uma situação dessa. Isso é um aspecto. O outro aspecto foi um aspecto daquilo que correu como boato, que o juiz teria absolvido o réu por conta de um estupro culposo. Se vocês olharem a sentença não fala que o fundamento é esse. O fundamento é que ele não acreditou, ele achou que não havia prova suficiente da vulnerabilidade da mulher. A gente pode discutir, pode não concordar, eu não concordo. Pela própria sentença, eu não concordaria. Mas o fundamento é esse, não é estupro culposo. O estupro culposo, eu não vi o processo. Algumas pessoas me disseram que foi uma alegação feita pelo Ministério Público, e eu vi também na sentença que ele fez um recorte, ele copiou um trecho do livro do maçom, daquele doutrinador maçom, onde ele questiona o erro de tipo na vulnerabilidade, que a gente trabalha muito mais com o menor de 14, né? Eu não sabia que tinha aquela idade e tal. Então, esse erro de tipo, que exclui o dolo, mas se for vencível, permite a punição por culpa se houver tipo culposo. Aí a pessoa pegou, botou tudo num balaio e disse que ele absolveu por estupro culposo. Não foi assim. Não digo que está certo ou errado, porque a sentença do juiz, se a gente não concorda, a gente recorre, né? Os juízes vão julgar, a gente pode concordar, pode discordar. Eu, particularmente, pelo que eu ouvi dizer, eu acho que ele não procurou saber exatamente. Talvez o fato do réu ser rico tenha feito com que ele se identificasse, de certa forma, ali com aquela pessoa, e talvez não tenha sido o melhor julgamento. Mas o fundamento não foi esse, basta ler a sentença, né? Por outro lado, a forma pela qual a gente viu aquela audiência foi absurda, não existe, foi horrível a função daquele advogado, que não foi em nenhum momento cerceado pelo defensor público, que era assistente à acusação da moça, pelo promotor ou pelo juiz. Isso aí eu acho que é o mais lamentável de tudo nessa história. Tá bom, nossa, amigo? Eu estou impressionadíssimo e fico tão feliz porque a gente se propôs a falar de um outro tema. Eu não quis comentar do caso também, porque eu acho que a gente está passando por uma situação de overpostagem, a gente está sobrecarregado. Já só ontem eu já contei pelo menos mais de 10 lives que eu já vi transitando no Instagram. A hashtag, infelizmente, que é uma hashtag infeliz, porque, como você mesma disse, eu concordo, a sentença não fala dessa questão. A sentença absolve por ausência de prova de materialidade do fato, absolve por outra razão. Então, assim, criou-se uma bola de neve muito grande. Ao mesmo tempo, a gente está tendo muita postagem sobre isso, mas só de ter dado tempo da gente ter essa conversa, eu sou muito, muito grato, concordo com tudo.
Inclusive, eu sou professor também de prática aqui na Estácio, na nossa faculdade. E eu faço questão, quando eu estou ensinando prática, tem um caso de alegações finais que o programa manda a gente dar. É um caso que, sinceramente, desculpa meu empregador, é um caso horrível, tá? Mas eu uso ele de forma didática, porque caiu numa prova de OAB e o caso narra um erro de tipo em cima de um estupro de vulnerável, mas é um erro de tipo em relação à idade. Só que o caso, já muito antigo, é de um exame da ordem de mais de 10 anos atrás. E o caso levanta alguns elementos que são absolutamente machistas, do tipo, provou-se que a vítima não era mais virgem. E daí? E daí? Né? Assim, então, eu acho que a gente já tá na hora, passando da hora de ensinar que não vale tudo. Não vale tudo. Uma advocacia técnica, uma advocacia precisa, ela não deve, é inoportuno se valer desse tipo de discriminação, desse tipo de ação baixa, de baixaria, né? E aí o nosso trabalho como grupo de pesquisa também, e foi essa a nossa intenção ao chamar o Edson, que é ex-aluno, está começando a advogar na área criminal, Edson Bruno, que falou sobre execução penal, é ressaltar os bons exemplos. Eu acho que isso é o que a gente tem que fazer. A gente não precisa ficar dando foco para aquilo que é ruim, para aquilo que é tacanho, para aquilo que é mesquinho. Basta a gente ressaltar os bons exemplos de bons profissionais. Então, a gente colocando a sua fala hoje, do Ministério Público também, trazendo amanhã a Lúcia como juíza da execução de medidas socioeducativas, os alunos vão ver o que são bons profissionais. E isso basta. Isso basta. Mostrar aquilo que é bom, aquilo que é correto como bom exemplo, e aquilo que é mau exemplo vai ficar para as águas, vai ser lavado nas águas da história, eventualmente vai passar e tem que passar. E só para comentar, já dar um spoiler, eu e a professora Samara estamos nos organizando para a gente oferecer uma conversa também, um debate, sobre, na verdade, não só o caso Mariana Ferrer, que eu estava comentando com a Samara. Samara, vamos fazer algo mais amplo, porque se a gente falar caso Mariana Ferrer, caso Robinho, caso Neymar, caso... Então, assim, se a gente ficar falando de um caso de outro, a gente perde o foco para aquilo que é mais relevante. Então, a gente vai fazer uma conversa sobre crimes sexuais, violência de gênero. Eu acho que é uma boa conversa, é oportuno, mas de forma mais ampliada, né? De modo que a gente possa discutir não só dogmática, como também criminologia, como também algumas temáticas de feminismo. O Lucas postou uma última pergunta aqui, já são 6h30, a galera vai ter que se ausentar para a aula. Samara, podemos fechar com a pergunta do Lucas Gaudêncio? Vamos fechar, então? Podemos e devemos. Eu acho que o público está gostando muito. Ninguém quer largar o almoço. Não, eu estou adorando, mas eu fico com medo do horário. Eu estou adorando. Isso é muito bom, isso é muito bom. E já deixo aqui de antemão a minha despedida e minha gratidão, tá? Para não ter que voltar para mim, porque os alunos têm aula daqui a pouco. Você vai também? Não, você vai ficar para essa última pergunta? Não, eu vou ficar, eu só estou me adiantando, tá? Beleza. Na verdade, acho que não é pergunta, é a consideração que ele falou. Ele traz um testemunho. Tá. E aí, em Friburgo, graças a Deus, uma boa gestão, não houve, pelo que ele sabe, nenhum desvio. Mas ele ouviu muito dizer, olha só, a pessoa comprando um equipamento segunda mão como se fosse novo, né? Essas coisas que a gente sabe que aconteceram, infelizmente. É isso. Hamilton, deixa eu dizer... desculpa, você é de 2 barras, Lucas, desculpa. Hamilton, eu fico muito feliz de ouvir você dizer isso, de mostrar os bons exemplos, porque, de fato, nós somos professores, né? E os professores formam os alunos. Nós temos que formar os alunos com o que é certo. Não importa que aí esteja cheio de erro. A gente tem que formar naquilo que a gente acredita que seja o certo. Isso aí é o espírito mesmo do professor. Parabéns até. Muito, muito obrigado. Acho que esse é o nosso espírito, meu e da Samara também, que é a nossa parceria aqui. Um levantou para o outro cortar, a gente brinca, nós dois aqui, que foi uma parceria que deu super certo, e a Samara, além de ser uma colega, uma amiga muito querida, e esse campus, aliás, essa nossa unidade, os professores são muito unidos, assim, a gente tem uma união muito grande para poder fazer a coisa acontecer, cada um contribuindo como pode.
Então, vamos então deixar as nossas despedidas. Professor, eu queria agradecer de coração. Obrigado por tudo. Assim, não só por hoje, mas por tudo que a gente já caminhou, nossa caminhada. Os alunos estão agradecendo aqui, a Lívia, a Bárbara, a Alba, né? Eu faço questão quando eu coloco no meu mini currículo. Eu não coloco porque eu sou professor da Unesa só, não. Unesa Nova Friburgo. Faço questão de deixar o Nova Friburgo ali, porque é uma unidade diferenciada que eu tenho muito orgulho de poder dar aula. Samara, contigo. Eu não vou me estender muito, né, por causa da aula dos alunos. Professora, foi inevitável eu tietar. eu prometi, né, professora Milton, que eu não ia tietar, mas é inviável não tietar grandes nomes do direito, como trouxemos aqui, estamos trazendo, né? Amanhã vai acabar nosso ciclo, e agradecer imensamente a sua disposição e a sua divisão de conhecimentos, que corrobora com o meu pensamento e do professor Hamilton, enquanto formadores de opinião, enquanto professores, e que eu fico muito feliz também, porque nós estávamos discutindo isso no grupo de pesquisa. E foi exatamente o que a gente falou. E os próprios alunos, na maturidade acadêmica deles, conseguiram chegar a visualizar tal conclusão que a professora brilhantemente arrematou, tá bom? Muito obrigada, professora. Fica aí o meu agradecimento e já as minhas considerações enquanto sua fã. Obrigada a todos. Eu também estou muito feliz, gostei muito de ter participado. Pode me chamar de novo, Hamilton, gostei muito do grupo, dos professores, vocês estão todos de parabéns. É assim que a gente vê a coisa andar e fica feliz por ser professor. Muito obrigada mesmo, tá? Com certeza. Obrigado, gente. Vou fechar, então, aqui a nossa reunião, fechar aqui a gravação. Boa noite. E a gente vai disponibilizar, viu, professora, no nosso canal no YouTube, para quem não tiver acesso, posso circular também para você circular para o pessoal. Tá bom? Tá ótimo. Então é isso. Boa noite, Tchau, gente. Hamilton. Até Obrigada. amanhã para a palestra da Lúcia, irmã da professora Patrícia, sobre medidas socioeducativas, execução aqui no estado do Rio de Janeiro e Covid-19. Tchau, gente. Tchau. Boa noite.